Então, fala galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, como eu mencionei no vídeo de ontem que eu gravei a vocês, eu falei que na aula de hoje nós iríamos fazer uma retomada a todo o conteúdo trabalhado durante o bimestre. Assim, falando ainda sobre o vídeo, eu gostaria de fazer uma observação, que eu mencionei que nós estávamos trabalhando já há 4 anos juntos, e na verdade nós não estamos há 4 anos, e sim há 3 anos, né? Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, tá? Eu gostaria de fazer esse esclarecimento para não ficar com mal entendido. Tá, mas vamos lá. Então, quando nós começamos a falar sobre a química orgânica, nós vimos primeiramente as características do átomo de carbono. Nós vimos que o átomo de carbono ele apresenta características peculiares, ou ele apresenta particularidades que foi estudada no final do século XIX por Kekulé. E foi a partir desses estudos que possibilitou uma melhor compreensão da estrutura e outras, né? Além da estrutura, outras características que foram muito importantes para a química orgânica, ok? Então, a partir daí, a partir desses estudos aprofundados sobre o átomo de carbono, nós vimos que o carbono, a partir dos postulados de Kekulé, nós vimos que, primeiramente, o carbono ele é tetravalente. Como vocês sabem, né, a tetravalência é aquela capacidade que o carbono tem em formar 4 ligações, e as ligações são ligações covalentes. Outra característica muito importante que veio também marcando o átomo de carbono é que ele forma ligações múltiplas. Que ligações são essas? Ele tem a capacidade de se ligar a outro átomo através de ligações simples, ótimo, mas ele também pode ligar-se a outros átomos através de ligações duplas e também ligações triplas. Além de tudo isso, o carbono, ele liga-se ele tem uma capacidade também muito grande que nós não podemos perceber em outros elementos químicos de ligar-se a diferentes outros elementos químicos. E ele também pode formar cadeias, um encadeamento de cadeias, como nós vamos ver mais à frente, através da ligação entre carbono. Então é importante a gente compreender isso, que o carbono ele não se liga somente a carbono. Isso vai depender muito do grupo funcional que nós estamos estudando, mas ele pode se ligar tanto a carbono como a outros elementos químicos. Então a gente pode falar assim que o carbono ele pode ligar-se tanto a metais como a halogênios, como a gases nobres. Então assim, ele tem essa capacidade que o torna ainda mais importante dentro da química orgânica. E outro muito importante, né, como eu havia dito, mencionado anteriormente, ele forma cadeias. Ele tem a capacidade de formar um encadeamento de cadeias, ou seja, ele pode formar cadeias enormes. Ele pode ligar-se uns aos outros e formar um encadeamento de cadeia. Lembrando que esse encadeamento de cadeia, eles não pode ser também curta, tá? Como o próprio metano, ele é formado apenas por uma molécula de carbono com 4 moléculas de hidrogênio. 4 moléculas de hidrogênio, porque nós temos que lembrar lá na tetravalência do carbono que ele forma 4 ligações covalentes, ok? Não podemos esquecer disso. E aí, pessoal, nós temos a classificação dos átomos na cadeia. Os átomos, de acordo com como ele está na cadeia, ele pode ser classificado. Como ele está apresentado na cadeia. Quando ele está nas extremidades da cadeia, nós vamos falar que aquele átomo ele é primário. Por que ele é primário?
porque ele está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Ele também pode ser chamado de carbono secundário. Ele é um carbono secundário quando ele está entre dois átomos de carbono. Então, as duas das 4 valências que o carbono apresenta está ligado a 2 carbono. Lembrando que essa característica, essa classificação desses átomos na cadeia é somente entre carbono, tá ok? Para ele ser primário, para ele ser secundário, terciário, quaternário, as valências elas devem estar ligadas partindo desse carbono para outros carbonos, tá? Se, por exemplo, nós temos uma cadeia que ela está lá, onde um carbono está ligado a 3 carbonos e a um nitrogênio, eu pergunto a vocês, essa cadeia ela é primária, secundária, terciária ou quaternária? Obviamente, vocês vão me dizer que ela é uma cadeia terciária, porque a quarta ligaçãozinha ou a quarta valência, ela está ligada a um nitrogênio. Eu sei que vocês sabem muito bem disso, tá? E ele é quaternário quando ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. Pessoal, eu estou usando esse texto para eu fazer essa retomada do conteúdo, porque eu acho interessante que vocês façam a leitura também desse texto. O slide que eu montei ele é com base nesse conteúdo e o trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem após a conclusão dessa explicação também é em cima desse conteúdo, tá? Então, por gentileza, façam a leitura desse texto que eu estou usando como base para a minha explicação. E aí a gente tem um pouquinho falando sobre a classificação das cadeias orgânicas. Olhem só aqui. Aqui nós temos a classificação do átomo de carbono na cadeia. Aqui nós já vamos ver a classificação das cadeias. E aí as cadeias elas podem ser classificadas de acordo com alguns critérios muito importantes. Ok? Primeiro, a cadeia ela pode ser aberta. Além dessa nomenclatura de aberta, ela pode ser chamada de acíclica ou alifática. Então, essas três denominações é usada para uma cadeia que tem as extremidades livres. Nós também temos as cadeias fechadas ou cadeias cíclicas. Essas cadeias fechadas ou essas cadeias cíclicas, como também chamamos, são aquelas cadeias onde os átomos eles se ligam de modo ou de forma a formar um ciclo. Não há extremidades livres. E aí a gente lembra do encadeamento de cadeias. Uma cadeia que não tem extremidades livres, uma cadeia que ela é considerada fechada, ela já é limitada a sua quantidade de carbono. Não tem como você acrescentar outros átomos de carbono naquela cadeia, ok? E aí nós temos as cadeias mistas, que são aquelas cadeias que têm uma parte fechada e uma parte aberta, como mostra esse exemplo aí a seguir, tá? Cadeia mista, ela é parte fechada e ela tem a sua parte aberta. Nós também temos a classificação das cadeias abertas, que as cadeias abertas, elas podem ser tanto normais, olha só, quando a cadeia ela apresenta uma classificação, não quer dizer que ela não vai apresentar outra, porque nós vimos que as cadeias podem ser abertas ou fechadas. Aqui nós estamos vendo a classificação das cadeias abertas, nós estamos vendo que uma cadeia aberta ela pode ser normal ou ela pode ser o quê? Ramificada. Ela é normal quando nessa cadeia nós vamos apresentar carbonos primários e carbonos secundários. Ela é ramificada quando o quê? Quando além dos carbonos primário e secundário, eu vou encontrar nessa cadeia carbono terciário ou carbono quaternário. Outra classificação, as cadeias, elas podem ser normal ou elas podem ser ela pode ser homogênea, ela também pode ser
heterogênea. O que é uma cadeia homogênea? É uma cadeia onde eu vou encontrar apenas átomos de carbono ligados entre si. Aí você fala assim, professora, mas eu estou olhando esse exemplo aí, que tem um oxigêniozinho na extremidade. Esse oxigênio ele não é considerado um heteroátomo. Por que ele não é considerado um heteroátomo, gente? Porque ele não está entre carbonos. Observem que para receber essa denominação de heteroátomo, como está na definição de uma cadeia heterogênea, esse átomo diferente do carbono, tá? Esse heteroátomo, ele deve estar entre os carbonos. Se ele estiver entre os carbonos, aí ele vai ser chamado de um carbono, de um elemento heterogêneo, de um átomo heterogêneo, e vai classificar essa cadeia também como uma cadeia heterogênea. Nós temos as cadeias saturadas e nós também temos as cadeias insaturadas. Nós temos as cadeias saturadas, aquelas cadeias que apresentam apenas ligações simples. Simples onde, professora? Entre os átomos de carbono. Entendam isso, toda essa classificação que nós estamos trabalhando é entre os átomos de carbono. Então, a cadeia que ela é chamada de saturada, nós vamos ver que vai existir exclusivamente ligações simples. E uma cadeia insaturada é aquela cadeia que, além das ligações simples, né, formando esse encadeamento, existem ligações duplas ou existem ligações triplas, tá? Como exemplificado aí. E nós também temos a classificação das cadeias fechadas. As cadeias fechadas, elas podem ser classificadas também. E essa classificação é um pouco diferente da classificação das cadeias abertas. Por quê? Porque para as cadeias fechadas, nós temos a seguinte definição: cadeias aromáticas, nós temos as cadeias alicíclicas e nós temos ainda uma ramificação das cadeias alicíclicas em mononucleares e polinucleares, ok? Então, olha só, falando sobre as cadeias aromáticas. Uma cadeia aromática é aquela cadeia que os carbonos eles estão ligados entre si e que você vai observar que na cadeia tem, no máximo não, tem 6 átomos de carbono formando esse ciclo. E vai ter uma intercalação entre uma ligação simples e uma ligação dupla. O que isso representa? Isso representa um anel aromático, tá? Esse anel aromático, vocês também podem encontrar a definição como como anel aromático também, tá? Como anel aromático também. Existem também o chamamento de anel benzênico ou também núcleo benzênico, tá? Isso só vai ser encontrado nas cadeias que são fechadas. Cadeia normal, aberta, não vai ser encontrada nenhum tipo de cadeia aromática, não vai ser encontrada nenhuma cadeia alicíclica, tá ok? Por quê? Porque isso é típico das cadeias fechadas, tá? Então, como nós já vimos, uma cadeia que é chamada de aromática é aquela cadeia que é constituída por 6 átomos de carbono que ligam-se entre si através de uma intercalação de ligação simples e dupla, formando assim um anel benzênico. E aí nós temos as cadeias alicíclicas. Olha só, não confundam a alicíclica com a cíclica, tá? A cíclica é um termo usado lá nas cadeias abertas. A alicíclica aqui é uma denominação para as cadeias fechadas.
fechadas, mas é uma cadeia fechada que não forma um anel benzênico, ou seja, não há obrigatoriedade de ter 6 átomos de carbono e nem essa intercalação entre uma ligação simples e uma ligação dupla, formando assim um núcleo benzeno, tá? Então, nós podemos encontrar dentro desse grupo, dessas cadeias fechadas, sendo alicíclica, uma cadeia com 4 carbono, coisa que nós não vamos encontrar dentro do grupo dos aromáticos, que eles são caracterizados pela presença exclusiva de 6 átomos de carbono. E falando sobre as cadeias alicíclicas ainda, elas se dividem em mononucleares ou polinucleares. Mono, como o próprio prefixo diz, um. Então, as mononucleares são aquelas que apresentam apenas um núcleo benzênico, tá? Toda a cadeia mononucleares, ela vai apresentar 6 átomos de carbono, ela vai apresentar uma intercalação entre uma ligação simples e dupla, porém, ela vai apresentar somente um núcleo. E as cadeias mononucleares, elas pertencem, fazendo uma comparação, elas pertencem também ao grupo das cadeias ou dos compostos aromáticos, porque eles formam anel benzênico. Então, as cadeias alicíclicas, mas mononucleares, elas são aquelas que apresentam apenas um núcleo benzênico. E já as polinucleares são aquelas que apresentam mais de um núcleo benzênico. Tá, ok? Pessoal, então assim, essa questão de saturado e insaturado, não vou falar para vocês novamente, porque vocês já viram lá nas cadeias abertas. A única diferença é que nós estamos falando agora de uma cadeia fechada, e que nessa cadeia fechada, nesse núcleozinho aí fechado, essa cadeia fechada, vocês encontram aí um heteroátomo, ok? Então, resumidamente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma cadeia aberta, acíclica ou alifática, que essa cadeia aberta, acíclica ou alifática, ela pode ser homogênea ou heterogênea, ela pode ser normal ou ramificada, ela pode ser saturada ou ela pode ser insaturada. Lembrando assim, que uma cadeia homogênea, ela pode ser ramificada e pode ser saturada, tá? O que ela não pode ser ao mesmo tempo homogênea e heterogênea, porque são classificações distintas, diferentes, tá? Em uma cadeia fechada, ou também chamada de cíclica, as alicíclicas, elas podem ser aquelas que apresentam ligações somente simples, que são chamadas de saturadas, e também aquelas que apresentam as insaturações, que são ligações duplas ou triplas. Elas podem ser homocíclica ou heterocíclica. Está relacionado à presença de um heteroátomo entre esses átomos que formam essa cadeia fechada. E as aromáticas, elas podem ser mononucleares, ou seja, quando forma apenas um anel benzeno, como elas podem ser polinucleares. E esses polos, eles podem ser tanto condensados, ligados uns aos outros, como eles também podem ser isolados, tudo bem? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os hidrocarbonetos. Como a própria nomenclatura fala, hidrocarboneto é um conjunto de átomos de carbono ligado a hidrogênio, tá? Não vamos esquecer isso. E para a nomenclatura, para a formação de uma cadeia normal pertencente ao grupo dos hidrocarbonetos, nós vamos sempre observar um prefixo, um infixo com uma terminação
que essa terminação para os hidrocarbonetos é a letrinha O. Aqui embaixo vocês têm um quadrinho de prefixo, infixo e terminação, tá ok? E aí para cada prefixo nós temos um nomezinho específico. Para cada infixo, né? Que é o intermediário, é aquela partezinha do meio que determina o tipo de ligação, se é simples, se é dupla ou se é tripla. E a terminação da função, a terminação é o que indica a função, que no caso nós estamos falando sobre os hidrocarbonetos, então a terminação vai ser O. O grupo dos hidrocarbonetos, eles se dividem em alcanos, alcenos, alcadieno e alcinos. Nós vamos ver, né, que os alcadienos, eles são formados por hidrocarbonetos parafinados que apresentam apenas ligações saturadas, ou seja, ligações simples entre os átomos de carbono. Como, por exemplo, aí, né, o exemplo mostra tanto do CH4 como uma outra cadeia pertencente, né, uma outra cadeia, o C2H, deixa eu olhar mais perto, H6. Então, nós temos 2 carbonos, apenas ligações simples, e 6 hidrogênio. Então, se nós temos 2 carbonos, aí vocês olham lá na tabelinha em caso de dúvida. Opa, 2 carbonos, qual é o prefixo? Et. Se nós temos 4 carbonos, qual é o prefixo? But. Como eu já sei que os alcanos só vai ter o infixo e a terminação todas as vezes vai ser a letra, né, o ano. Por quê? Porque alcanos, o infixo é an e a terminação é o. Então, você só tem que prestar bastante atenção no prefixo. Da mesma forma, nós temos os alcenos, que também só vai mudar aí o prefixo, porque esse intermediário vai ser em, de alcen. Alcenos são caracterizados pela presença de uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Lembrando que essa classificação de hidrocarbonetos, aí, alcanos, alcenos, nós vamos ver que eles podem também ser chamados de ciclos, né? Como nós vamos ver mais adiante. Por quê? Porque eles formam ciclo. Então, tá. Para os alcanos, nós vamos ter o intermediário an e a terminação o. Vocês só vão ter que compreender o prefixo. O prefixo relaciona-se à quantidade de carbono. Para os alcenos, vocês já vão assimilar que os alcen, as ligações, elas predominam simples, mas você vai encontrar uma ligação dupla entre algum átomo de carbono aí. Mas o prefixo continua o mesmo. Por exemplo, aí nesse exemplo nós temos C2H4, C2. Se são 2 carbonos, prefixo et. Existe uma ligação dupla aí nessa fórmula estrutural que nós estamos vendo, e a terminação é O. Então, nós temos o eteno. Um outro exemplo aí é do C3H6, ou seja, né? Se ele tem 3 carbono, é só vocês olhar na tabelinha do prefixo, caso ainda exista dúvida, e observar que ele é um propeno. Opa, desculpa. Que ele é um propeno. Nós temos também os alcadienos. Os alcadienos, eles recebem essa nomenclatura de alcadieno, porque eles apresentam uma cadeia aberta, insaturada e com 2 ligações duplas.
Viram aí que os alcenos eles apresentam apenas uma ligação dupla? Os alcadienos eles vão apresentar duas ligações duplas. E nós temos os alcinos, o infixo in. Então, para os alcinos, nós vamos ter como característica uma ligação tripla. O prefixo ele continua sendo o mesmo e a terminação também vai ser a letra O. Porém, no lugar do em, eu vou colocar in, porque eu vou ter uma ligação tripla. E aí, como eu tinha falado para vocês, as cadeias fechadas, né? Ciclano, cicleno. Os ciclanos são aqueles que formam uma cadeia fechada, um ciclo, porém os carbonos que estão dentro dessa cadeia, eles ligam-se uns aos outros apenas através de ligações simples. E os ciclenos, como o ciclo propeno aí, eles são carbonos que se ligam uns aos outros, porém, entre algum átomo de carbono aí, nós vamos encontrar uma ligação dupla. E os aromáticos, que são aqueles que apresentam na cadeia um anel aromático. E pode ser um ou mais. Foi que nós vimos os mononucleares e os polinucleares, tá ok? Então, pessoal, nós vamos encerrar nossa revisão por aqui, deixando bem claro que eu só fiz uma revisão, uma exploração do conteúdo. Todo esse material ele está disponível na minha página. Se vocês quiserem, né, dar uma consultada lá, estudar de forma mais, né, ver a explicação de forma mais clara, né, mais detalhada, eu sugiro que vocês entram lá, assistam as minhas videoaulas bem passo a passo, com bastante atenção. E agora o que eu quero falar para vocês? Eu vou gravar um outro vídeo explicando isso aqui novamente, mas de antemão, eu quero que vocês façam um resumo deste conteúdo. Professora, é da explicação do que a senhora falou? Pode ser. Professora, é das videoaulas? Pode ser. Professora, é desse texto aí? Pode ser. É tudo, pessoal, tudo isso que eu estou falando é o conteúdo do primeiro bimestre, que tanto ele está disponível em slide, ele está nas minhas explicações, nos áudios, e como ele está nesse texto que eu estou disponibilizando para vocês, tá ok? Então, essa vai ser a atividade de vocês para essa semana, tá? Fazer um resumo destes conteúdos trabalhados durante o primeiro bimestre. Todo o conteúdo trabalhado durante o primeiro bimestre, desde a classificação do átomo de carbono até as cadeias pertencentes ao grupo dos hidrocarbonetos. Então, por hoje é só. Encerramos mais uma videoaula. Fique com Deus. Até semana que vem para a nossa atividade avaliativa, ok? Um beijo, um abraço.